Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui de novo, né, Júlia? Nesse momento nós vamos estar aí continuando o nosso estudo de dispensações. Acredito que daqui a pouco o Renato também se junta a nós, certo? Bem. Então, vamos começar falando com Deus, né? Amém. Júlia? Vamos. Vamos orar. A senhora para nós? Ora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa noite abençoada, por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou, Pai. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações aqui, Pai amado, e nos mostrando à luz da Tua palavra, Pai querido, todas as verdades que o Senhor deseja, ó Pai querido, para a Tua igreja, Pai amado. Todo conhecimento, Pai, nos capacita, usa-nos, Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, a semana passada, uma das coisas que nós terminamos a aula, falando sobre a igreja, né? A relação que existe na igreja entre organismo e organização. Porque a igreja, na verdade, é os dois, né, Júlia? É uma organização e um organismo. Então, a semana passada, nós conversamos muito sobre a questão da igreja ser um organismo, né, que ela, como organismo, ela é vital para a igreja, é o corpo de Cristo. Mas hoje nós vamos dar sequência e vamos falar da igreja como organização, tá? Porque a igreja como organização, nós estamos falando daquela estrutura, né, Júlio, que permite que a igreja como organismo funcione. E a igreja como estrutura, ela dá um apoio para a igreja como organismo a exercer a missão dela. Sim. Né, ela tem essa relação aí, né? Diz respeito à estrutura, né? Que permite que ela, como organismo vivo, possa cumpra o seu dever, né, pastor? Sim, como organização, é que ela vai ser, vamos nos relacionar com governos, vamos relacionar com as nações, então, como organização, ela é muito importante. Então, ela é uma pessoa jurídica e toda a igreja é importante que ela tenha a sua regularidade perante as leis da nação, né? Ter o seu CNPJ, porque isso é importante para a igreja como organização. Então, como organização, nós estamos dizendo que ela vai contribuir, então, para a missão da igreja. A organização, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio que a igreja tem como organismo de realizar a obra de Deus com excelência. Porque, por exemplo, se nós não tivéssemos a estrutura de um templo, de uma legalidade para cultuar ao Senhor, certamente nós ficaríamos mais dispersos, sem uma estrutura de organização para a gente poder cultuar a Deus em horários e tudo mais. Então, essa estrutura também nos abençoa. Abençoa, inclusive, para envio de missionários, né? Para podermos ter Bíblias à nossa disposição. Todas essas coisas fluem em decorrência da igreja, além de ser um organismo, principalmente, ela também ter essa estrutura como organização. Nos ajuda, né, pastor? Até a questão da organização da igreja, né? Como o senhor falou, tendo essa estrutura, você consegue organizar e administrar melhor, né, as tarefas da igreja, né? Como missões, como abençoar, muitas vezes, como a gente tem aqui na nossa igreja, a bênção do repartir, um lugar onde você consegue acolher, um meio social, sim. Um meio social para a comunidade local. Realmente, para a gente ser organizado, para a gente ser eficiente, a gente tem que ser organizado. E para ser organizado, essa estrutura aqui nos ajuda muito. Porém, uma das coisas mais importantes é a gente entender que organização, ela não pode sufocar o organismo, que é realmente o corpo vital da igreja. Bom, queridos, sobre organização não temos muito mais o que falar. Eu acredito que já estamos ali. E o que nós queremos compartilhar agora, conversar um pouquinho, já que estamos falando de igreja, é um pouquinho da história da igreja, né? Porque muitas vezes, já ouvi alguns
alguns vídeos, algum WhatsApp, Júlio, Renato, que muitas vezes o pessoal fala assim, não, a igreja, a primeira igreja, põe uma denominação em cima. Mas, na verdade, o cristianismo, no princípio, não tinha denominação. Não foi? Então, é isso que nós vamos começar a ver um pouquinho de história da igreja, para que fique mais clara essa questão. Porque muita gente pensa assim, pastor, algumas vezes que você vê vídeo, né, que uma determinada igreja fala, não, essa é a igreja, a primeira igreja, desde o tempo de Pedro. Não é, porque a história da igreja, sobre Justo Gonzalez, outros historiadores que escreveram, eles mostram para nós. No início, por exemplo, o cristianismo, né, ele não era dividido em denominações, não era. Ele era formado por uma única comunidade. E os seguidores de Jesus, eles eram conhecidos apenas como cristãos. Não tinha igreja católica, não tinha Assembleia de Deus, não tinha presbiteriana, não tinha batista, não tinha nenhuma igreja. Não tinha Iavé, não tinha nenhuma. Era conhecido como cristão. E foram conhecidos como cristão por causa de Atos 11, 26, que mostra para nós isso daí, né? Diz assim, queridos. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, aqui, nesse relato de Lucas, em Atos, é a primeira vez que o povo que seguia Jesus, que era chamado o povo do caminho, começou a ser chamado cristão. E daí por diante, essa fala continuou como cristão. Então, antigamente, quando a igreja ainda era perseguida, quando a pessoa chegava numa cidade, ela não podia falar que ela era cristã. A igreja estava sendo perseguida por Roma. Então, normalmente, a pessoa fazia um risco no chão, assim, e se outro fosse cristão, ele completava esse risco e dava o formato, então, de um peixe. Tá? E aí, então, eu falava, estão falando com alguém que é cristão, então posso compartilhar, conversar sobre Jesus, expressar minha fé. E era símbolo do peixe, por quê? Peixe, em grego, é ictus. E essa palavra ictus era um acróstico, que eles sabiam, que na nossa língua quer dizer, creio em Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. Então, as iniciais dava esse acróstico. Então, quando eles faziam esse sinal do peixe, é porque eles estavam professando, então, a fé cristã. Isso até, boa noite, irmãos. Isso até é comprovado, né, pastor, pelas pesquisas arqueológicas. Sim. Que, né, a gente vê alguns vídeos de arqueologia das igrejas primitivas, das primeiras igrejas, você vê que sempre eles tinham essa marca do peixe. Seja onde eles se reuniam, seja quando era enterrado alguém, sepultado alguém, sempre tem aquela marca do peixe, realmente, que era o símbolo da igreja. Sim. Existe até, irmãos, você indicar aí uma literatura, né, chamada As Catacumbas de Roma, você vai perceber que nos 3 primeiros séculos, né, na era da perseguição da igreja ali, eles fugiram para essas catacumbas, aliás, existem elas até hoje. E nesses achados arqueológicos, eles encontravam muitos desenhos, além de desenhos bíblicos, né, relação do menorá. Também Sim. Tinha os peixes ali também desenhados nessas catacumbas aí. Isso, querido. E peixe, como nós já dissemos, só reforçando, é por causa da palavra grega, que as iniciais, né, que peixe, ictus, das iniciais de creio, Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. Então, ali estava estabelecida a fé cristã. Mas a perseguição dos cristãos, ali, sempre foi uma tentativa, né, de destruir a obra de Deus. Sempre. O inimigo, ele não para, ele sempre quer destruir a obra de Deus. E se os cristãos são o povo de Deus, então, com certeza, Deus sempre esteve também preservando a igreja de ser destruída. Você vai perceber, irmãos, que nos 3 primeiros séculos a igreja ela teve que enfrentar muitos desafios, né?
Eles tinham que enfrentar a perseguição, né, de Roma, porque eles viam os cristãos como uma ameaça para eles. Uma ameaça, porque era um reino, né? Chegado o reino dos céus, eles viam como eles se reuniam e eles não compartilhavam com a idolatria, porque naquele período em Roma era um período de idólatras, né? Você vai ver que Paulo, né, quando vai para Atenas, dizem alguns estudiosos que havia muitos, cada esquina tinha um deus, cada lugar tinha um deus. Então eles não eram idólatras. Então eles sofriam essa questão da perseguição. Mas não é, além disso, Júlio, uma outra coisa que é interessante, importante, que para os cristãos, primeiro era Cristo, depois Roma. Isso Roma, eles não aceitavam. Roma tinha que ser o primeiro na vida da pessoa. Primeiro o Império Romano, depois você pode ser outras coisas. Mas quando chegou nos cristãos, eles esbarravam. Nós somos cristãos, em essência. E também podemos ser romanos, sem as anomalias, né, de Roma, do que eles acreditavam, porque eram cristãos. Isso também fazia com que os cristãos, na época, não fossem bem vistos, não fossem amados, fossem rejeitados por causa dessa postura. Sou cristão acima de tudo. E uma das coisas interessantes que nós vemos até como uma evidência na igreja, né, Renato, é que a história da igreja é interessante, irmão. Quanto mais se perseguia, ao invés da igreja diminuir, mais ela aumentava. É uma coisa interessante que muitas vezes o inimigo, o Império Romano, instigando, perseguindo a igreja para acabar com a igreja, acontecia ao contrário. A igreja crescia, a igreja aumentava, não só em número, mas também na qualidade. Cristãos verdadeiros, cristãos convictos, fiéis, né? Cristãos fiéis a Deus estavam ali, né? Então, uma das coisas que nós vemos por exemplo, a fala de Tertuliano, quando ele, numa determinada situação, ele diz assim, olha, o sangue dos mártires da igreja, na verdade, é uma semente. E realmente era uma semente. Quando você planta uma semente, a árvore que nasce dá muito mais frutos e muito mais sementes ainda para ser, de novo, replantadas, né? Quer falar, Renato? Não, eu estou até vendo aqui algumas... Eu estava lembrando da minha aula, pastor, de Esmirna, porque Esmirna é um retrato da igreja, né, que sofreu perseguição, né, que, inclusive a igreja do amor, a igreja que não nega Cristo, a igreja que permanece firme. Aí eu acho que no momento oportuno aqui dá para colocar porque existem muitos relatos, irmãos, dessas primeiras igrejas, realmente, porque muitas pessoas colocavam em dúvida até a crucificação de Cristo depois. Depois foi meio que difundido e a igreja, ela sempre a igreja cristã, ela sempre relatou isso, ela sempre colocou isso em evidência, a crucificação de Cristo, que Cristo morreu por amor, que Cristo realmente pagou o preço. E isso foi uma pregação que foi começando a ser perseguida muitos pelo Império Romano. E a gente vê relatos de muitas pessoas que foram mortas porque não negaram a sua fé. E tem um caso até lá, que eu até citei numa aula do Apocalipse lá, de uma escola. Os arqueólogos estavam ali fazendo uma escavação e descobriram uma escola romana. E ali fizeram na parede, eles descobriram ali, eu não sei se era uma parede, uma pedra, né? Não sei se era da parede, se era do chão, mas acharam um retrato lá de um burro crucificado. E estava até escrito assim, né? Alex... Dá licença, deixa eu desligar isso aqui. Então, Alexandros, que é a palavra grega lá, como se fosse Alexandre, Sebete Eno. Eu não sei pronunciar direito a pronúncia que estava escrito ali, que não era uma língua, acho que é grego que estava escrito, que significa Alexandre adora um burro. Porque que provavelmente
algum aluno daquela escola, um adolescente, ele pregava a palavra naquela escola, e ele pregava sobre a crucificação de Cristo, realmente pregando Cristo. E às vezes essa palavra não era bem-vinda àquelas outras pessoas, e fizeram esse desenho nas pedras ali. E algo interessante que depois os arqueólogos descobriram nessa pedra, que esse Alexandre, que estava sendo caçoado pelos amigos, falando: você não adora um Deus, você adora um Deus falso, burro, você fala que foi crucificado. Mas ele escreve algo interessante em cima da escrita, que é um Y, que é esse símbolo aqui, né, pastor? Esse símbolo aqui, segundo os arqueólogos, falam que é um símbolo de vitória. Tipo assim, estão caçoando de mim, mas ele faz questão de escrever um Y em cima, falando: mas Alexandre venceu. Então você vê que vários relatos das igrejas do primeiro século que sofreram perseguição, mas manteram a sua fé em Cristo. E Esmirna, até coloquei isso na aula de Esmirna, porque Esmirna retrata realmente o que a igreja dos primeiros séculos passaram para realmente defender com unhas e dentes aquilo que Cristo havia entregue à igreja, a palavra, a salvação. E você pega todos os discípulos de Cristo, com a exceção de João, que depois escreveu o Apocalipse, mas todos foram martirizados, todos sofreram perseguições, realmente estavam prontos, realmente estavam cheios do Espírito Santo e entregaram a sua vida por amor ao Evangelho. Agora, o que é interessante também, que a própria palavra testemunha, quando você vai no grego, é martos, que também é uma origem da palavra mártir, né? Agora, queridos, vamos voltando aqui para a nossa história da igreja aqui, o que é importante para nós sabermos, para você compreender que quando às vezes você vai e vê assim, não, para você entender como surgiu então a própria Igreja Católica Romana, né? Que é a igreja que se diz aí então que quando que ela surge, tá? Olha só, o crescimento da igreja, na verdade, a perseguição começa no ano 64 depois de Cristo, de forma mais ferrenha, quando Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Ali começa então a perseguição de Roma. Quando Nero morreu, o decreto que autorizava a perseguição dos cristãos continuou válido, porque Nero não é só que ele perseguiu, ele editou um decreto que autorizava a perseguição dos cristãos. Então, os cristãos realmente, eles foram perseguidos, começou com Nero, eles eram decapitados, muitas vezes eles eram colocados como luminárias do mundo, vocês são a luz do mundo. Então colocavam ele em postes, realmente ali eles tocavam fogo nos cristãos que não negavam a fé, para tirar como se fosse uma zombaria dos cristãos. Mas quando Nero morre, esse decreto continua válido, tá? Mas a igreja, depois da morte dele, teve um tempinho de tranquilidade. Mas essa tranquilidade acabou sendo rompida quando Tito Flávio Domiciano, o imperador Domiciano de Roma, em 90 a.C., tá? Eles começam a ver de novo o cristão como um problema para o governo, porque eles se recusavam a prestar culto ao imperador. Então, Domiciano, o que ele faz? Ele começa, então, a proclamar o culto ao imperador, e, lógico, o cristão ele não ia cultuar o imperador. Embora Roma dominasse o mundo e todo mundo adorasse o imperador, os cristãos eram um povo seleto, que realmente não se dobrava, não adorava o imperador. E isso então ocasionou também uma perseguição na vida dos cristãos. E o próprio, como aqui o Renato estava falando, João é exilado na ilha de Patmos, exatamente na época de Domiciano, né? É a época que ele é exilado ali na ilha de Patmos. Então, com a morte de Domiciano, novamente a perseguição do cristão diminui. Durante o governo de Trajano e Adriano, o cristianismo ainda continuava proibido, mas não havia uma perseguição
tão intensa, tão intensamente ativa. Os cristãos eram perseguidos apenas quando alguém resolvia denunciá-los. Aí eles eram perseguidos. Mesmo assim, alguns cristãos foram martirizados. Durante esse período, inclusive, alguns pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Policarpo, o bispo de Esmirna, né, que Policarpo era o bispo de Esmirna, e Justino Mártir, foram martirizados aí nessa época. Em 284, Diocleciano, veja que não aparece aí, aparece só os cristãos. Não está aparecendo denominação, não tem igreja católica, não tem igreja anglicana, não tem Martinho Lutero, não tem nada disso. O que tem são os cristãos sendo perseguidos. E nós já estamos falando do ano de 284 depois de Cristo, né? Então, pastor, só fazendo nesse período também, irmãos, a igreja também estava ali lutando não também só contra essa perseverando não só contra a perseguição, mas também para preservar a verdade, né, pastor? Porque foi nesse período, se eu não me engano, que surgiu Marcião, né, que falava a respeito de um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento, e falava, se eu não me engano, também ele descartava algumas epístolas paulinas. Então, se eu não me engano, foi nesse período aí que já teve algumas. Sim. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, Júlio. Porque agora o que eu quero entrar no mérito aqui, na verdade, queridos, é uma coisa um pouco mais enxuta, para você entender o nível de religiões, de denominações, quando apareceu, né? Aí, mais tarde, o combate ao gnosticismo, combate a Marcion, combate a outras coisas mais que até teve concílios para se resolver. Aí, numa próxima aula, a gente pode chegar até lá. Mas agora, eu gostaria só de ater para situar você na questão realmente de compreender, falar assim, não, no começo não existia congregação cristã, não existia Assembleia de Deus, não existia Igreja Católica, não existia Batista, não existia Presbiteriano, existia cristãos. Na época da perseguição, cristãos verdadeiros, que morriam, mas não negavam a fé. Eles estavam sendo perseguidos, mas não negavam a fé. Então, é nessa conjuntura, Júlio, que nós gostaríamos de. Não, eu só estava dizendo que, conversar. assim, que além deles terem que trabalhar na questão da perseguição quando tinha isso, eles também ainda continuavam com outros desafios também, né? Que a gente não vai entrar em mérito, mas que eles mostram o quanto eles perseveraram, né? Durante esse período dos 3 primeiros séculos, né? Sim, com certeza. Mas veja bem, então o que acontece aqui? O Diocleciano, ele chega e ele ascende então ao poder ali imperial. E durante o governo de Diocleciano e Galério, os cristãos foram brutalmente perseguidos. O imperador Diocleciano promoveu a maior perseguição de todos contra os cristãos. A perseguição aos cristãos durante o seu governo foi sistemática e cruel. E essa perseguição dele abrangeu todo o território romano. Não foi em alguns lugares, não. Aí abrangeu todo o território romano. Então, Diocleciano realmente ele ordenou, né, a destruição de edifícios cristãos, proibição de cultos, queima de escritura, prisão, tortura, extinção de qualquer direito legal dos cristãos. Por fim, o Diocleciano ele fez com que todo aquele que se recusasse a sacrificar aos deuses romanos, o que eles faziam? A pena de morte, né? Então, veja a situação dos cristãos. Ainda cristão, não tem nada ainda. Em 23 de fevereiro de 303, o imperador Diocleciano ele morre. E ele baixou, né? Ele baixou um edital, um decreto, né, que deu início à grande perseguição aos cristãos. O edital ordenava a destruição, esse que eu falei, foi em 23 de fevereiro que ele fez um decreto que ordenava a destruição de tudo que representasse ali os cristãos. E decretos posteriores exigiram que sacerdotes e fiéis rendessem cultos e sacrifícios ao imperador.
e aos deuses romanos sob pena de prisão, tortura e morte. Então não era só, daí ele começou até que os sacerdotes, todos eles ordenou que eles deviam adorar o imperador, os seus deuses, sacrificar aos seus deuses, sob pena de tortura, prisão e morte. Então, nessa época, querido, você pode acreditar, milhares de cristãos ali foram massacrados, tá? Especialmente aqueles que eram das províncias ali orientais, sofreram grande perseguição. Diocleciano morre em 305 depois de Cristo e Galério em 311 depois de Cristo. Depois da morte de Galério em 311, teve uma disputa entre 4 imperadores pelo poder. E restou apenas 2 que ficaram brigando. E um era Constantino e o outro era Magêncio. Constantino, acredito que já está na história, né? Na cabeça de todo mundo. E Magêncio. Daqueles 4 que brigaram, Constantino e Magêncio é o que sobrou. E Magêncio, ele se intitulou imperador romano. Constantino foi eleito pela tropa romana, pelos soldados romanos, como imperador de Roma. Aí que começou a guerra entre esses 2 imperadores. E essa guerra foi uma guerra, até de certa forma, para aquela época, uma guerra até meio longa, né? E essa guerra, ela termina, na verdade, na Batalha de Ponte Milvio, ou Milvia, né? E ocorrida em 28 de outubro de 312. Em 28 de outubro de 312, essa batalha, na Ponte Milvia, era uma batalha decisiva, e quando essa batalha era para ocorrer, Constantino, ele vê, lá no céu, ele está marchando com o seu exército ao meio-dia, ele avista no céu uma cruz, com uma mensagem grega, né, que diz assim, in hoc signos vinces. E essa frase significa, com este sinal vencerás. Ele vê a cruz, e na cruz está escrito essa palavra em grego, em latim, in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Então, ele tomou isso como um presságio, uma visão de Deus para ele. Então, ele resolveu confiar a sua causa ao Deus cristão. E mandou pintar um monograma que significava a mensagem que ele viu no céu. Ele mandou pintar em cada escudo dos seus soldados aquela mensagem, com este sinal vencerás, né? Que era o sinal da cruz. Conclusão, Magêncio perdeu a batalha, Constantino saiu vitorioso. E quando ele sai vitorioso, em 328, ele faz o decreto de Milão. Ele faz o decreto de Milão, mas ele não oficializa a igreja cristã, não. Ele dá liberdade ao culto. Ele só, nesse decreto, o que ele diz? Ninguém persegue mais os cristãos. Quer ser cristão, você vai ser cristão, ninguém mais vai perseguir, você tem o direito de ser cristão. É só isso que acontece ali. E Constantino, na verdade, ele vai se batizar só depois, né? Só depois. Eu não lembro quanto, não sei nem se eu marquei aqui. Mas depois, realmente, ele se batiza, recebendo Jesus como Salvador. Em 380, o imperador Teodósio assume o Império Romano. Aí sim, o imperador Teodósio, ele promulga o Édito de Tessalônica. E esse aí reconhece o cristianismo como igreja oficial de Roma. Como Roma dominava o mundo, né, Júlio? Hein, Renato? Aí, então, o que ficou? Agora, é um decreto romano do imperador Teodósio, falou, ó, todo o Império Romano agora é cristão. Então, o cara dormiu politeísta, como o Júlio disse, adorando vários deuses num dia. No outro dia, por força de lei, não por conversão, é obrigado a adorar um só Deus, o Deus dos cristãos, Jesus Cristo. Ali, quando ele faz isso,
oficializa a igreja cristã como a igreja de Roma, aí surge então a igreja católica, apostólica, romana. Católica do latim é universal. Como a igreja de Roma era universal, a igreja de Roma era um poder universal, quando oficializou a igreja cristã, ficou igreja católica universal, tá? Apostólica romana. Então, ali nasceu, na verdade, a igreja católica, acredito, junto com esse decreto aqui, né? Onde os cristãos agora são oficialmente a igreja de Roma. Agora, só que uma coisa, eles não se converteram. Eles simplesmente dormiram pagão e acordaram, então, tendo que adorar um só Deus. Aí começou a decadência espiritual, a decadência, as heresias. Desvios, né? Os desvios, isso, dentro da igreja cristã. Porque, mas sempre teve, nesse meio de todo mundo, aqueles que eram fiéis. Que eram fiéis. Aqueles que já vinham passando por perseguições, passando por situações, mas fiéis. Só que junto nessa massa agora veio um pessoal que não era convertido, mas foi por força de lei. Então, queridos, essa história, quando nós vemos aqui, que o que acontece, né, é algo aí que começou os desvios. Aí que nós vemos também que no futuro daí vem mariolatria, vem adoração, culto aos santos. Batismo infantil. Batismo infantil. E aí vem por todas essas situações que nós vemos hoje. Porque até o perfil, às vezes, dos santos, você percebe que tem um perfil daquela idolatria. O que acontecia? Dionísio, deus do vinho. Então, para cada deus existia uma peculiaridade em que ele era especialista e ele operava. A mesma coisa, às vezes, a gente vê nos santos. Por exemplo, São Cristóvão é deus do motorista, é o padroeiro do motorista. Tal, há mesmas conotações, né? Então, nós vamos vendo que essa distorção aconteceu, sim, por causa do Édito de Teodósio, né? Realmente foi bom, o cristianismo parou de ser perseguido, mas haveria de ter um lastro bíblico para segurar toda essa coisa. Então teve um efeito elástico. Qual é o efeito elástico? Eles estavam segurando numa ponta aqui, né, para sendo perseguido, para não, e quando soltou, para outra ponta. Teve efeito elástico para outra ponta. Então, foi aí que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, e mais para frente, daí vai surgir outras coisas mais ali. Pastor, e outra coisa, a partir do momento que você decreta o cristianismo como uma religião oficial de Roma, logicamente, outros povos de outras culturas, que têm outros princípios, que têm outros pensamentos, começa a se agregar na igreja também, começa a querer fazer parte. Se não tem um ensino correto, se não tem uma retenção, se não tem uma peneira, se não tem como se reter aquilo que não é da palavra, aquilo que é da palavra, e você vai deixando, como deixaram acontecer, os povos vão trazendo a cultura deles para dentro da igreja, e vai se adaptando. Chega no momento que a igreja está idolatrando imagens, que a igreja está fazendo coisas que os povos pagãos faziam, porque ninguém reteu. Outras culturas simplesmente chegaram na religião oficial de Roma e ninguém reteve isso. Ninguém ensinou a palavra. Você vai ver, eu até estava vendo um filme esses dias que retratava sobre essa questão do primeiro século, que a igreja, muitas vezes, para batizar os bárbaros, batizar algumas pessoas, eles permitiam, você continua adorando, que era o que fazia no começo Roma, né? Vocês continuam aí sendo cristãos, mas César tem que ser o primeiro. Quando a igreja passou a ter liberdade, ela falou assim, você precisa se batizar e se tornar um cristão. Mas não tinha o ensino da palavra,
não tinha os ensinos das Escrituras. Porque não tinha o cânon bíblico. Não tinha o cânon bíblico, exatamente. Agora, existiam os apóstolos, existiam os crentes fiéis, né? É que, na verdade, esse risco nós corremos até hoje. Até hoje, nós temos também que lutar, batalhar, para preservar a sã doutrina, aquilo que a palavra de Deus realmente defende, né? E tem muitos cristãos fiéis a Deus, muitas pessoas que têm realmente honrado a palavra e realmente vivido a palavra. E naquela época também tinha pessoas que viviam a palavra, mas também tinha aqueles que não se converteram. Mas agora, se não fosse cristão, eles estavam fora da lei. As coisas inverteram. Não era só uma questão de opção agora, era obrigação. Como era proibido ser cristão, cristão era fora da lei, agora virou o contrário. Se você não for cristão, agora você está fora da lei. E nessa situação, a pessoa veio do jeito que ela estava, e aquela gleba inteira no império, então foi começando a se fazer concessões, remendos, ajustes, sei lá, uma coisa politicamente correta, vamos fazendo, e acabou acontecendo as coisas assim. Aí, com certeza, pessoas com muito dinheiro começou a se agregar na igreja também, né? Ou seja, virou na época, pastor. Para investir numa propagação, para investir no Império Romano, para investir na igreja, para fazer a igreja crescer. Então, imagine povos pagãos com muito dinheiro querendo investir na igreja. Virou uma igreja inclusiva na época, né? Que foi... O que você... Tanto Renato, que tem relatos, né, que citados, às vezes, através de historiadores, que chega alguém e fala para um determinado padre que está lá, falou: opa, hoje a igreja não pode dizer que não tem mais ouro e não tem prata, porque hoje nós temos ouro e temos prata. Aí a pessoa falou que a igreja não pode dizer hoje levanta-te e anda. Então nós vemos aí que simbolizava já o problema que a igreja estava vivendo, tá? Então, queridos, na verdade, vem muito depois aí, 380, quando começa ali aquela situação. Quando há a instituição de batismo, sem ser o batismo infantil, tal, aí nós temos relatos de outros historiadores que nós lemos, que muitas vezes aqueles chamados então de anabatistas, que eram chamados de rebatizadores, algumas vezes eles eram amarrados em praias, né, para a maré subir, e quando a maré subia, eles morriam dessa forma. Aí era cristão matando cristão. Morriam dessa forma, afogados, porque diziam: vocês não são os rebatizadores, não acham que é assim que tem que batizar? Mas esse povo, às vezes, era aquele povo que vinha daquela semente apostólica. Então, teve muitas situações assim. Bom, é só uma pincelada na história da igreja para você compreender algumas coisas, porque às vezes a gente vai procurar, fui lá procurar qual tal, daí eu falei: puxa vida, mas não é isso assim que acontece. Então eu fiz questão de citar um pouquinho isso aqui para você ter um pouco mais de conhecimento aqui. O resto aqui nós não vamos falar. Agora nós vamos falar aqui, querido, uma outra questão que nós vamos entrar aqui. Esse aqui, qual é a igreja que Jesus falou? Não precisa, né, Gil? De Pedros e Pedra. Pedros e Pedra. Pode falar. É que alguns dizem lá, né, que Pedro foi o primeiro papa, né? E fala que... Mas quando Jesus fala que tu és Pedro, né? E dessa pedra eu levantarei a minha igreja, é ali... Sobre essa pedra, né? Ele fala que Pedro é Petros, né? Em grego, né? Está falando no Pedro, que é uma pedrinha, um pedregulho. Mas sobre essa pedra, né? Que que é Cristo, né? Que está se referindo a Cristo, que ele é o cabeça e não Pedro, né? E eles acabam invertendo toda essa fala de Jesus aí. Só se pega o começo da conversa, né? O que é esse versículo? Quando Jesus fala que
quem dizes que eu sou, né? Jesus falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí, estão falando de Jesus, a conversa era sobre Jesus, não era sobre Pedro. Aí Jesus fala, foi o Espírito Santo que revelou isso. Aí Jesus fala, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que você acabou de revelar, esta pedra que você acabou de revelar. Sim, sobre a fala, tu és Isso. o Cristo, o Filho de Cristo, Deus. É sobre esta fala, o Cristo, o Filho de Deus, que eu edificarei a minha igreja. Tá? Então, isso E até para não deixar dúvida, o próprio Pedro fala que Cristo é a pedra angular, né? Sim, lá em Atos ele diz que Cristo é a pedra angular. Então, Pedro, ali como Pedro, o Júlio disse, é pedra pequena. Falou, você é Pedro, você é uma pedrinha. Mas o que você falou é uma rocha. Então, é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. E Pedro, ele fala que Cristo é a pedra angular, se referindo realmente como é Cristo sobre quem está edificada a igreja de Jesus Cristo. Tá certo, queridos? Bom, então, aqui eu acredito, quer citar mais alguma coisa, Renato? Alguma complementação? Não, Júlio? Tranquilo. Então, querido, quando nós falamos de igreja aqui, acho que nós estamos esgotando, mas tem uma parte ainda, porque a graça ela vai até o arrebatamento da igreja. Então, nós não podemos deixar de falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, para nós encerrarmos aqui a graça e depois começarmos a última dispensação, que é o milênio. Certo? Então, aqui e nós vamos falar então um pouquinho agora a igreja e a segunda vinda de Cristo, tá? Porque o plano divino do Senhor, ele vai chegar à conclusão. Tudo que Deus estabeleceu está cumprindo de forma sistematizada, e quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que o plano de Deus está se cumprindo passo a passo, nada fica de fora. E o plano de Deus, uma das coisas que ele prevê é o arrebatamento da igreja, é a segunda vinda de Cristo, né? Então, isso para nós tem que estar muito claro aqui. E o arrebatamento é o momento onde os que creem, os salvos, né, vão ser transladados, raptados, tirados dessa terra. Tá? Primeiro os que morreram em Cristo, depois os que estiverem vivos serão transformados num piscar e fechar de olhos. E o arrebatamento também, é interessante, Renato, que muitas vezes Deus, ele não chega descortinando tudo de uma vez, porque nós, seres humanos, nós não temos muitas vezes a capacidade de assimilar tudo que Deus quer nos ensinar. Então, muitas vezes, ele vai dando insights, dicas, sinais do que ele vai fazer no futuro. Então, lá no Antigo Testamento, nós já vemos questões de arrebatamento. Nós vemos ali, pelo menos 2 arrebatamentos, né? Nós vemos o caso de Enoque. Pode falar. Enoque e Elias, né? Sim, Enoque e Elias. Os 2 foram arrebatados, subiram em vida aos céus. O que é isso? Por que está assim lá registrado? É lógico que é para a nossa instrução. É lógico que já é para ir nos preparando para esse fato. É tão interessante, até mesmo falo isso, Júlio, porque até no princípio, quando fala lá, no princípio criou Deus ali, Elohim, né? E é uma palavra hebraica, né? E uma vez eu li num determinado livro o pensamento de um rabino que dizia assim, interessante, que o nosso Deus, sendo único, é plural. Deus já estava ali dando um indício do mistério que é ali Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a mesma situação é que muitas vezes Deus traz esse indício para nós sobre o arrebatamento. Que ele não chegou, de repente, ele começa já a pontuar. E depois ele vai abrindo a mente, vai falando. Por quê? Porque já está, então, o terreno já está mais preparado para receber as novas informações.
Então, no Velho Testamento, 2 pessoas ali. Tá? Quer ler para nós o 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Bom, o meu já caiu em Coríntios, já certinho. Então, Renato, lê Tessalonicenses para nós, Renato. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Diz assim a palavra: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha, Paulo repete mais de uma vez, né? Inclusive, queridos, há algumas citações que quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, né? Aparece lá, quando Jesus resplandece na sua glória, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. E muitos afirmam ali que Elias representando aqueles que não provarão a morte, mas serão ressuscitados, serão arrebatados. E Moisés representando aqueles que morreram em Cristo, que serão então também ressuscitados e encontrarão eles nos ares. Paulo fala uma sequência. Primeiro, os que dormem, os que morreram em Cristo. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados ali para encontrá-lo ali nos ares. Então, muitas vezes, a pessoa fica meio triste, né, Júlio? Perdeu um ente querido, perdeu um amado, e fica tão assim sofrido, querido. Realmente, a dor de separação dói. Mas essa esperança é a esperança gloriosa. Para aquele que quer em Cristo, um dia, nós não precederemos os que dormem. Assim, eles serão também ressuscitados. Então, isso para nós é uma bênção. Bom, quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, é importante a gente frisar aqui, viu, Júlio, que aqui, querido, são interpretações, são linhas teológicas. O arrebatamento é uma doutrina, a segunda vinda é uma doutrina, Cristo vai voltar. Tá? Agora, muitas vezes a linha, se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, isso são linhas teológicas, interpretações. Então, nós temos que realmente explicar isso para você. A nossa linha é pré-tribulacionista e nós vamos explicar o porquê. Mas uma coisa que nós temos que deixar muito claro aqui é assim, que 3 coisas, todos os cristãos, eles concordam. Tá? Que está chegando um momento da grande tribulação, haverá qual o mundo nunca viu. Que Cristo voltará para estabelecer seu reino aqui na terra. E que haverá um arrebatamento. Isso é ponto que todo cristão concorda ali. Tá? Então, a Bíblia, ela vai tratar agora, nós vamos tratar aqui juntos, né, a questão do arrebatamento da igreja. Hoje não vai dar tempo, com certeza, de nós concluirmos isso, falarmos sobre isso, mas a semana que vem nós vamos ter que estar concluindo essa questão. Por enquanto, querido, a Bíblia nos fala que a missão de Cristo
se daria em 2 adventos, em 2 etapas. O primeiro advento é a sua primeira vinda aqui na terra, quando ele desceu do seu trono de glória e veio aqui para nos salvar, como Salvador. Ele veio para morrer na cruz e salvar todo aquele que recebê-lo como Senhor e Salvador. Tá? Ele veio para morrer e ressuscitar ao 3º dia ali, salvando todos que creem. O segundo advento é a sua segunda vinda. Segunda vinda, não adianta a turma falar, às vezes se ouve a pessoa falar, se Jesus viesse aqui, crucificava ele de novo. De maneira nenhuma, querido. Segundo advento é completamente outra coisa. Ele vem com poder e glória e vem para reinar. Né? Quando ele... O segundo advento dele é completamente diferente. É como nós lemos, né, pastor, lá, o apóstolo Paulo falando já em Tessalonicenses, naquele período eles já esperavam, né, a volta de Jesus, né? E aí até, tanto é que ele teve que escrever a segunda carta, porque a igreja de Tessalonicenses, lá eles estão até se acomodando, né? Então Paulo fala, não, ele vai vir, né? Mas vocês precisam trabalhar, porque quem não trabalha também não é digno de comer. Mas naquele período eles já esperavam a vinda de Jesus. E a Bíblia fala mais da segunda vinda dele do que da primeira vinda, né? E se ele veio na primeira, queridos, isso é fato. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para vir instituir o seu reino. E isso a gente tem que estar nessa esperança. E preparado, né? Preparado. Sim. Agora, o que aconteceu com Israel, querido? Israel não conseguiu distinguir essas 2 fases. Israel não conseguiu. Então, por não conseguir distinguir essas 2 fases, do primeiro advento como Salvador e o segundo vir como Rei, eles acabaram por rejeitar Jesus. Porque para eles não entenderam, eles pegaram muitas profecias dizendo como Jesus, o Rei que há de vir, o Messias, o filho de Davi, aquele que realmente vai estabelecer o reino. Mas eles esqueceram, por exemplo, de Isaías 53. Ele foi ferido por nossas transgressões, sabe? E todas as profecias messiânicas que falam sobre que ele seria crucificado, que ele seria rejeitado. Então, eles pegaram só um lado. E porque eles não conseguiram distinguir as 2 fases, eles acabaram rejeitando Jesus como Salvador, porque eles esperavam um rei para reinar. Mas primeiro, Jesus veio como Salvador, porque ele não quer reinar só no trono, ele quer reinar nos corações. Coração primeiro, o trono depois. Tá? Bom, a segunda vinda de Cristo também, aqui que nós vamos falar, ela consiste em 2 eventos distintos para nós aqui, tá? Arrebatamento e manifestação de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo também acontece para nós em 2 eventos. Um se chama o arrebatamento da igreja. E depois a manifestação, quando Cristo desce com os santos, então, para instituir o seu reino. Bom, e o perigo é assim, que da mesma forma que os judeus fracassaram em distinguir que Jesus era o Cristo, por não distinguir as 2 fases da missão de Cristo, como servo sofredor, noutra fase, como Rei dos Reis, não ver as distinções entre o arrebatamento e a manifestação de Cristo, pode levar a pessoa a uma interpretação equivocada do plano futuro de Deus. Então, eu acredito que quando a gente, nessa linha que nós estamos aqui defendendo, estudando, é uma linha que nós temos a convicção nessa aqui. Como eu disse para vocês, não é uma doutrina, mas é uma linha teológica, aquilo que nós acreditamos. Tá? Não sei se dá tempo ou tem alguma coisa a mais. Renato? Oi? Pergunta para o Renato. Ou para o Renato ou para o professor de escola bíblica. Durante o período de
380, com o início da Igreja Católica e o surgimento do protestantismo em 1500, como ficou o povo cristão que cultivava as raízes do Evangelho? Por que não aumentaram o som dela ali? Eu não entendi. Eu não ouvi direito a pergunta. Coloca mais perto para mim. Durante o período de 380, com o início da Igreja Católica e o surgimento do protestantismo em 1500, como ficou o povo cristão que cultivava as raízes do Evangelho? Os cristãos, tem muitos cristãos, muitos acontecendo. Inclusive, o pessoal fala muito de Martinho Lutero, mas não foi só Martinho Lutero. Tinha Zwinglio, em Zurique, que também era um reformador. Tinha mais reformadores também dentro ali acontecendo. Mas o povo cristão, eles continuaram na mesma linha, adorando a Deus, servindo a Deus, cultuando somente a Deus, sabe? Em toda a história, Deus sempre preservou os seus remanescentes. Sempre tem aquele remanescente fiel, sempre tem aqueles que não se dobram. A mesma coisa não é diferente hoje. Você vai ver que quando você estuda a relação da reforma de Martinho Lutero, há 100 anos antes, eles já estavam ali lutando contra os desvios da igreja. E ali eles já eram perseguidos. Eu lembro... Eu não lembro o nome de um desses irmãos, que ele dizia que ele foi morto, foi martirizado, mas ele dizia que daqui 100 anos iria nascer alguém que ia causar vamos dizer assim, chacoalhar a igreja, que provavelmente tenha sido o Martinho Lutero, que foi um dos que colocaram lá, né, as 98 teses. Mas 95. Mas como o pastor disse, teve outros reformadores, né? Sim. Inclusive, há relatos de encontro de Lutero com Zwinglio, né? Mas isso daí Mas como ficou os cristãos que ficaram ali? Eles não eram mais perseguidos, podiam adorar o Senhor, mas eles também não caíram na idolatria, eles não caíram nos desvios, eles continuaram. Muitos segmentos ali que nós vimos que preservaram o Evangelho até aquele instante lá, né? É lógico que daí o poderio romano era outro. Teve o período barroco, as igrejas então se tornaram suntuosas, poderosas, né? O poder papal era tremendo, ele punha e depunha reis. Então, foi muito forte isso daí. Mas sempre teve aquele remanescente que permaneceu na linha doutrinária, como é hoje em dia. Sim. Você vê, né, pastor, como Deus ele faz as coisas com muito... Só um minutinho. Eu não sei se ficou claro para a pessoa, espero que tenha ficado. Se acaso não ficar, você dá um retorninho para nós. É que quando a gente vê a história, né, pastor, a gente sempre vê falando da questão do desvio da igreja, né? Nesse período medieval, né? Você vê a questão do desvio, da idolatria, da riqueza, da indulgência, mas é pouco se falado, mas Deus sempre lhe preservou um remanescente fiel. Tem relatos. Sim. Tem relatos, sim, de cristãos, tem relatos, como eu disse, os próprios anabatistas. Que eram tal, tinha valdenses, tinha cataristas, tinha outros ali que sempre estavam também ali na... Mas você vê como Deus faz, né? A reforma ela acontece nos anos em que as nações europeias, inglesas, espanholas começam a desbravar os outros continentes. Então Deus começa a levantar um povo ali depois da reforma para realmente já começar a espalhar a verdade no continente norte-americano. Foi primeiro, depois no continente sul-americano. Então Deus já estabelece o descobrimento de novas terras e já prepara um povo para difundir a palavra da verdade na América. Então você vê que sempre no tempo correto as coisas vão acontecer. A gente vai conseguindo visualizar o agir de Deus nos anos, né? O cuidado dele com a obra dele, né? Isso daí quando você começa a olhar como um todo, a gente começa a compreender a ação de Deus, como Deus realmente ele está dirigindo aqui. E também é lógico que teve a importância, né? Realmente de defesa da fé, o momento das cruzadas, o momento tantas coisas que aconteceram no meio da igreja, né? Ali, quando começa também aquela luta entre os islamismo, cristianismo, todas essas questões aí. Então,
cada passo da história, Deus está controlando todas as coisas. Como o Renato muito bem lembrou, é quase na mesma época onde as navegações estavam se expandindo, novas terras sendo alcançadas, né? Mas também o Evangelho vai estar sendo anunciado. Queridos, eu acho que está na hora da gente encerrar hoje, porque nós começamos bem no horário, e Deus abençoe pelo seu tempo, espero que esse tempo aqui esteja enriquecendo vocês numa visão mais panorâmica da Bíblia, tá? E vamos estar aqui a semana que vem falando de novo sobre o arrebatamento da igreja, aí a vinda de Jesus, tá? E se você puder nos acompanhar, estar conosco, eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém. Deus abençoe, queridos. Continue nos acompanhando, que tenho certeza que vai ser enriquecedor. É óbvio que nós demos uma pincelada aqui, né, pastor, na história da igreja, né, para você ter um conhecimento breve, assim, mas é muito mais profundo. Você vai ver que é uma bênção, né? A história da igreja, se for entrar nos concílios, nos pais da fé, nas defesas da fé, ali realmente, que nem você, aí a gente ia ficar um ano aqui. Ia ficar os pais da igreja. Daí ficar um tempão. Os concílios. Amém. Bom, obrigado, irmãos, por esse tempo aí. Lá no canal da Igreja do YouTube tem as aulas de Escola Bíblica de Apocalipse. Assista lá as aulas sobre as igrejas, que você vai ter um panorama também um pouco mais detalhado também a respeito da história. Até para você entender também as cartas das igrejas, como as cartas das 7 igrejas da Ásia Menor do Apocalipse, também explica um pouco sobre como Deus foi trabalhando na história da igreja até chegar aqui onde nós estamos hoje. Amém? Sim. Deus abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Ora para nós, Renato. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, ó Deus, pela tua presença, por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor tem nos instruído com a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha continuar falando conosco, a tua igreja, porque sem a tua palavra, sem a tua presença, Senhor, nós não podemos fazer nada, nós não podemos ensinar coisa alguma, nós só ficaremos perdidos, ó Deus. O que não nos deixa ficar perdidos é a tua palavra. Então, ó Deus, continua nos ajudando a prosseguir na tua palavra. Eu sei que às vezes o inimigo vem tentar nos impedir, mas eu sei que maior é aquele que está conosco, que é o Senhor, do que aquele que está no mundo. Então, ó Deus, continua trabalhando no meu coração, no coração da tua igreja, para que nós continuamos na tua presença, insistindo, continuando firmemente, assim como o Daniel fez, ó Deus, firmemente na tua presença, estudando e batalhando para que nós venhamos a vencer. Muito obrigado, dá um final de semana abençoado para o teu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, queridos. Deus abençoe e paz seja convosco.